bota mais um pouquinho. Estamos ao vivo, galera. Ah, uma musiquinha. Tem uma musiquinha? Alguém tem musiquinha? Estamos ao vivo. Sejam bem-vindos a mais um Chá das 5. Ó, quem for entrando, já vai lendo o meu painel que eu vou contar essa novidade pra vocês já já. Só esperar mais um pouquinho o pessoal entrar, que temos uma super novidade. Vai, tá entrando, Lucas? Uhum. Tu vai entrar na live aí também? Eu tô... Mas entra daí, eu vejo aqui os comentários. Né? Pra eu conversar com o pessoal. Tá aí, musiquinha pra gente agitar. Deixa eu ver a galera entrando. Vamos dando oi aí. Oi, pessoas. Tava esperando, hoje a gente entrou com um pouquinho de atraso. Tava organizando aqui. Mas estamos aqui. Tudo certo. Então, quero contar essa novidade para vocês, todo mundo. Vamos ter um super workshop totalmente gratuito no dia 10 de outubro. Se você acha que já está tendo muito conteúdo só com o Chá das 5, pensa no que eu vou contar, ensinar para vocês nesse workshop. Vai ter muita coisa legal, muita coisa que essa série do Chá das 5 que eu tô aqui ensinando é um aquecimento para vocês, para daí sim no workshop vocês se tornarem uma maquiadora profissional. Uma maquiadora 10 em 1. Meus 10 anos de experiência em um mês que eu tô ensinando para vocês. Não é top? Então assim, ó, a gente vai liberar um link para vocês se inscreverem. Onde é que vai estar, Lucas, o link? A gente vai liberar nos grupos. Vai liberar nos grupos. Quem ainda não está dentro dos grupos, pede, a gente tá na bio. Tá na bio do Telegram, né? O grupo do Telegram, lá além dessas novidades que a gente coloca para se inscrever, eu coloco também bastante conteúdos na minha rotina, então tem bastante coisas legais lá. Então acessa a minha bio assim que terminar a live e entra lá no grupo do Telegram, beleza? Lá a gente vai botar o link para você se inscrever, totalmente gratuito, tá? Vai ser um dia assim pra gente de muito conteúdo e a gente tá preparando algo bem legal. Bem cara de workshop mesmo, hein? Não vai ser essas lives chatinhas não, que a gente quer perguntar e dormir. Não, vai ser algo assim pra gente aprender e também interagir entre eu e vocês aí de casa, tá? Isso, mais algum recadinho? Pra ficar ligado aqui, daqui a pouco a gente libera o link pra inscrição no workshop. Vai ser daqui a pouquinho, tá? Ainda não tá liberado. Lá no grupo eu vou botar, também vou estar falando aqui nos stories, então acompanha. Então agora eu quero que vocês aí cliquem no aviãozinho e compartilhem essa live de hoje para pelo menos 10 pessoas, tá? Quem não é maquiadora também pode assistir, eu vou estar ensinando uma maquiagem mais pedida pelas clientes, mas quem quer aprender a maquiar, aprender truquezinhos de maquiagem, qualquer pessoa serve, todo mundo vai amar a live de hoje, tá? Então compartilhe ó, com 10 amigas, tá? Pra estar assistindo essa live comigo. Vamos lá, compartilhe agora. E enquanto isso, vamos agora mudar o nosso cenário. Que temos uma modelo aqui esperando maravilhosa. Vamos mudar aqui. Tchan, 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 tchan. A Fê, ela está só com a base, gente. Não se assustem. Porque eu só fiz a base e o pó para adiantar. Não passei blush, não passei contorno. Por isso tá assim, ó, fantasminha, tá? É normal. A maquiagem não acabou ainda. Então eu vou deixar pra fazer o restante com vocês, tá? Tá engraçado. Deixa eu ver a galerinha aqui. Nós vamos transformar a Fê. Ansiosos para aprender a make de hoje? Essa é a maquiagem mais pedida pelas clientes, gente. É o que eu mais faço aqui nos meus atendimentos. Maquiagem top. Deixa eu olhar lá pra cima. Dúvidas que vocês forem tendo aí durante a live, interagindo comigo, tá? Perguntem tudo. E já vamos começar, né? Quem tá aí entrou, deixa eu ver, quem entrou. Vamos iniciar, tá?
Quem que assistiu a live de ontem? Contei pra mim. Quem tava na live de ontem? Gostaram? Peraí, tem que salvar a live, sim. Eu vou salvar a live, estão pensando? Até meia-noite. Vai ficar salva até meia-noite a live, tá? Somente até meia-noite. Quem assistiu, assistiu. Então, primeiro, gente, ó, eu vou deixar pra fazer os contornos, o blush, o contorno, tudo depois. Primeiro eu vou fazer o olho. Então, eu vou aplicar primeiro esse corretivo da Maquiê. E ele é da cor Snow. Então, eu vou aplicar em toda a pálpebra. Que é como se fosse um primer de sombra para dar bastante fixação na sombra. Você já contou qual é a técnica para a maquiagem? Quando estiver fazendo, eu vou contar. Quem já participou lá da minha enquete lá no Telegram? Eu perguntei qual que vai ser a maquiagem de hoje. O que vocês acham que é? Vai ser um esfumado marrom com glitter? Ou vai ser um esfumado preto com glitter dourado? Ou vai ser uma pálpebra luz com os tons rosados? Ou vai ser um esfumado diagonal com os tons de vinho? Qual você acha que é a maquiagem mais pedida pela cliente? Conta aí pra mim, conta aí no comentário. Quero saber. Quero ver se vocês já sabem o que as clientes mais desejam. Eu chutei marrom, a Lorena botou. Noiva. É, dá pra noiva também. Essa make dá pra noiva. Ela foi pelo que tu falou ontem, que tu não tem mais noivas. É, esperta, esperta. Ó, gente, apliquem assim, ó, bastante produto, tá? Se aplicar pouquinho, a gente não vai ter bastante fixação da sombra. Tem que ser uma camada generosa. Mas também a gente não pode deixar acumulado. Agora a gente tem que vir com uma esponjinha para tirar o excesso. Aí eu vou dando batidinhas. Não faz mal, Flávia. Depois assiste, então, interage lá comigo nos comentários, não tem problema. Vai ficar até meia-noite. Quem que vai participar da live de amanhã? Amanhã a live tá imperdível, em que o Lucas vai contar tudo que você precisa fazer para atrair clientes. Vai ser um plano de ação de marketing, uma consultoria aqui na live, ao vivo e gratuito. Tá imperdível. Quem assistiu a live de ontem sabe que a gente deu água na boca, né? Né, Lucas? É. Tá incrível. A live de amanhã não dá pra perder, hein? Será que a gente nem deixa salvo até meia-noite? Hein? Pensando. Ou será que a gente é bonzinho e deixa? Conteúdo desse a gente não acha de graça, o né? conteúdo tá bem incrível. Vamos pensar nisso aí. Ó, lá, esfumado marrom com brilho, rosa. Isso tem marrom. O mais votado foi esfumado marrom com brilho, cara. É. 43%. Vamos ver, será? Ó, agora, gente, eu vou só selar os cantinhos com esse pó, tá? É um pó marrom, bem clarinho. A cor é Medium Dark. É um pó da linha Mineralize da MAC. Vocês não precisam ter exatamente esse. Pode ser um pó que tem uma tonalidade mais clarinha, tá? Não muito forte, para não carregar nessas regiões. Então, a bordinha do corretivo, entre a pele e o corretivo, eu vou selar. E eu já vou fazer um esfumado pra fora, pra conectar com o contorno que eu vou fazer depois. Então ele não vai ficar assim marrom nessa região, né? Depois vai ter todo o contorno que eu ainda não fiz. Ó, apliquem toda a bordinha aqui, puxando pra fora. Deposita e puxa pra fora. Sempre que puder lembrar do workshop. Quem entrou agora e não viu o recadinho inicial, vai ter um workshop gratuito no dia 10 de outubro.
que vai ser, ó, acabando essa série de lives aqui do Chá das 5, eu vou fazer um workshop, um dia inteiro de conteúdo pra vocês. Então assim, essas lives já tá sendo top, né? Lá no workshop vai ser mais conteúdo ainda, e ainda é gratuito, vai ser incrível. Tô preparando algo bem legal, bem dinâmico pra gente interagir bastante. E vai ser a maquiadora 10 em 1. Esse é o objetivo do workshop, é trazer os meus 10 anos de experiência em um mês para vocês. Então essas lives que eu estou fazendo, Chá das 5, é um aquecimento para esse workshop. Então tudo isso aqui é uma preparação para vocês, para daí sim no workshop vocês se tornarem uma maquiadora profissional. Top, né? A inscrição vai ser liberada hoje, mais tarde, lá no meu grupo do Telegram. Quem não faz parte do meu grupo do Telegram ainda, tem que clicar lá no link da minha bio do Insta, e que lá que a gente vai botar todas as informações, tá? Depois de terminar a live, vocês entram lá no grupo do Telegram. Ó, bordinha do canto interno, eu apliquei, e agora a bordinha do canto externo do outro olho. Esse acabamento aqui, né, selar esses cantinhos é muito importante. Porque ele dá o acabamento pro olho, pro esfumado, já dá uma harmonização aqui nas cores. Se não faz isso, fica uma marcação, fica muito estranho. Esses detalhezinhos a gente parece que é bobinho, mas não, é isso que faz a diferença no olhar da cliente. Já faço aqui, ó, o contorno do nariz. Agora a gente vai ver só o contorno do olho, ele não tem contorno de rosto, então vai ser mais no final. Então a maquiagem fica boa só no final, gente. A maquiagem dá certo só quando acaba. Antes não fiquem criando expectativa que tá ficando feio não, é normal. E nós maquiadores, a gente tem que ter essa percepção, essa visão que enquanto a gente está fazendo não tá legal, porque não terminou. Então isso às vezes é um medo, sabe, da maioria dos maquiadores, que não tem essa percepção que a maquiagem vai ficar boa no final e acha que, fiz agora, manchei, tá muito marrom, tá estranho. Não tá estranho, que depois vai ter o olho, vai ter os cílios, vai ter o rosto, então eu sei que o resultado final vai ficar bom. Ai, Carol, mas como é que eu descubro então o resultado final vai ficar bom ou não? Treinando. Aprenda essa maquiagem, pega uma modelo, pega a mãe, pega você, pega quem for e treina. Daí você vai saber que enquanto você está fazendo aquele processo, tá ficando estranho, você consegue arrumar no final. Ai, não conseguiu arrumar, não faz mal, porque tá treinando. Aí na próxima tu vai ver onde errou, daí faz de novo, e de novo, até acertar. É assim. Eu no meu início eu não acertei na minha primeira maquiagem. Então não espere que vai acontecer isso também. Tem que repetir, a habilidade é um treino. Isso aqui eu não passei nada, tá? Tô só varrendo o excesso mesmo. É meu pincelzinho de varrer. Agora, ó, a gente vai pro pincelzinho gordinho, redondinho. E eu vou usar a primeira sombra. É esse blush da MAC, que é o Harmony. Ele é bem famosinho. É aqueles produtos de modinha lá que eu contei que eu cometi aqueles erros. Então, esse aqui. Só como eu cometi o erro, eu tenho que usar, né? E eu usei muito, ó. Tá quase acabando. E ele é tão bom, tão lindo, que eu vou gastar até o final. Então, eu uso ele, não como blush, eu uso ele como sombra de fundo. Faço ele o fundo da minha cartela, meu degradê de cores do olho. E sim, quem botou, que é o olho marrom com brilho, acertou. Esse é o mais pedido pela cliente, ó. Tanto é que no marronzinho, ó, já tá acabando. E é um blush, né? Tudo isso aí tava cheio, ó. Usei muito. Que é a mais pedida pela cliente. Então agora, ó, pego o produto, deposito aqui no côncavo. Lembra dos pontos que eu ensinei lá na aula de esfumado? Agora, ó, faz sentido vocês fazerem dessa maneira. Pego bem, eu tenho que identificar o côncavo, tenho que dar batidinhas e para depois esfumar. Então primeiro eu só deposito. Eu não posso já chegar esfregando, porque se eu estou esfregando, eu já estou removendo o produto. Eu quero deixar o produto bem apagado. E não é esse o objetivo agora. O objetivo é ter um degradê de cor com nitidez.
Então eu deposito e somente no local que necessita é que eu vou esfumar. E é depois disso. Primeiro, deposito. Ó, e vou fazer o percurso do côncavo. Já uni, ó, com o contorno que eu fiz antes ali do cantinho, ó. Posso vir bem por cima da sobrancelha, não tem problema. Por isso que a sobrancelha a gente faz o design no final, pra gente poder dar esse acabamento aqui de esfumar. E a gente esfumando bem aqui em cima é onde a gente abre o olhar da cliente. Então não necessariamente você precisa ter um olho gigante. Quem é que acertou aí a enquete? Coloca aí pra mim, quem que acertou? Bota eu, quero ver. Tá louca pra aprender essa técnica, essa quero ver treinar, hein? Treinar, postar, que acerta. Essa técnica é meu xodózinho mesmo. Ó, gente, tô até agora depositando. Aí agora, se tem necessidade, ó, eu venho aqui na bordinha com o mesmo pincel, tiro o excesso do produto na mão, se tiver necessidade, ou na toalha, e faço o movimento de esfumar, ó. Tô pegando na pontinha do pincel, movimentos leves e rápidos. E tô jogando essa cor pra fora, unindo com aquele contorno. Lembrando que eu falei na live lá de esfumado que leveza é diferente de força. Firmeza, até falei firmeza, mas firmeza e leveza. Firmeza é diferente de força, tá? Então a gente tem que saber bem essa diferença na hora de estar fazendo o movimento. A gente não precisa pesar a nossa mão na hora de esfumar, a gente só tocar. Mas a gente tem que ter firmeza e fazer movimentos bem rápidos. Ó, agora desse lado, vou só percorrendo o côncavo, fazendo tudo igualzinho. Vão acompanhando aí. Enquanto isso, interagem comigo. Quero ver. A Lorena acertou, né? Isso. Elô, tudo bem, Elô? Carol maravilhosa, obrigada. Quero tu como modelo também, Elô. Tem um rosto lindo. Tem tempo livre, já vamos combinar. Elô Patrícia. Quero saber quando sai o casório, Elô. Ia ser minha noivinha, né? Com essa pandemia, mudou tudo. Vai sair o casório ou não vai? Vai ficar um diagonal no final? Não. Não. Ó, agora já vou puxando pra fora. Se precisar de correção, ó, volta com o pincel que foi do contorno, ó, e junta aqui, ó, mistura tudo. Aqui não faz mal misturar as cores, ó, dá um acabamento mais certinho. Depois vai ficar melhor também quando eu fizer o contorno. Pode ser que tenha gente assistindo que não sabe nem o que é o côncavo ainda, Carol. Ai, perdeu a minha live. E aí, o que eu faço? Como é que uma maquiadora não vai saber o que é o côncavo? Tem que saber, gente. Eu não sei se eu salvei já a live de parte do rosto. Vou pensar. Não, mas eu ensinei, tem um videozinho lá que eu ensino a não errar no esfumado. Esse vocês vão ter que assistir. E a acertar o côncavo, gente, tem uma diquinha bem simples, né? Pega o pincelzinho e aperta, ó. Onde der a profundidade é que é o côncavo. Se eu apertar aqui, ó, ele não tem profundidade, aqui é a pálpebra móvel. E aqui também não, porque aqui é a pálpebra fixa, ó. Aqui é onde o pincel afunda, então é aqui que é o côncavo.
sempre na profundidade do olho da cliente. Porque tem cliente que tem um côncavo evidente, tem outras que não. Então, para acertar, é sempre afundando o pincel. Que a gente vê nessa profundidade que é o côncavo. Ok? Vê se vocês entenderam. Quem aí não sabe o que é um côncavo? Quem não sabe identificar, conta aí pra mim. Isso é muito importante na hora de fazer uma maquiagem, fazer Sim, daí você vai entender as regiões que você tem que atingir. Ó, eu atingi até lá em cima, na sobrancelha, tudo, porque eu consigo abrir o olhar com isso. Se eu fico com medo, eu coloco o produto lá embaixo, daí o esfumado fica aqui embaixo, isso aqui fica um pedaço de base aparecendo. Aí eu derrubo o olhar, eu deixo o olhar dela caído, pequenininho, tá? Por isso que essa técnica de fazer aqui ó, por cima da sobrancelha é muito importante. Fazendo esse desenho aqui, a gente esculpe o rosto dela, a gente faz uma escultura no rosto dela. Está definindo o rosto dela, porque ela tem essa definição aqui de rosto, eu só estou realçando isso. Não estou transformando nada disso, só estou colocando cor para realçar esses traços dela. E o produto que tu usou ali para fixar as sombras? É o corretivo da Maquier, tá? Bem basiquinho, da Snow. Ele é bem barato, porque ele vem esse tubão, ele custa 50 pila e vem esse tubão todo, ó. E rende muito. Tem lugares que vende até a fração, que com 30 pila tu consegue comprar uma quantidade menor. Também vale a pena, gente, porque rende muito. Agora, deixa eu achar meu pincel que eu pedi. Quem aí perde o pincel na hora de estar maquiando? Eu o tempo inteiro, gente, meu Deus. Perco mais tempo procurando o pincel do que fazendo a maquiagem. Ó, agora, vê se vai aparecer aí, a minha paletinha da Morphe. Adoro ela, que eu sempre uso. Lembra que eu falei lá no live dos produtos? Eu sempre uso os mesmos produtos, é verdade, ó. Então eu vou usar essa aqui que tá com buraco, que é o que eu mais uso e é o que as clientes mais pedem. Então, não tem por que a gente errar e ficar criando coisas mirabolantes o tempo inteiro. A gente tem que fazer aquilo que a cliente gosta. Porque a cliente, gente, ela tá fazendo aquela maquiagem a primeira vez. Então, pra ela, esse olho é novidade. Pra mim, já não é mais novidade, eu faço sempre. Mas pra cliente, não. É um momento que ela esperou que é único. Sabe? Elas desejam, elas sonham lá em se maquiar, em se produzir. Elas sonham ter aquela maquiagem. Então não tem porquê eu ficar criando coisas mirabolantes a cada cliente que eu faço. Então é normal a gente ter uma maquiagem que é a nossa identidade e sempre fazer a mesma coisa. Porque os clientes buscam isso. E a gente cria esse desejo nas clientes. Por isso que a gente faz também a valorização do serviço que eu expliquei na live de ontem. A gente valoriza o nosso serviço por conta dessas maquiagens bem feitas, bem elaboradas, que a gente dá esse desejo para a cliente. Traz a tua identidade pro trabalho. É a identidade, exatamente. Daí que a gente se diferencia do mercado. Que a cliente vem pelo seu serviço e não só pelo teu preço, né? Por ser uma aquela iniciante, nada disso. Perguntaram aqui uma loja aqui em Floripa que vende esses produtos, mas aí tu vai falar no final da live, né? No final eu escrevo, me lembra de falar, tá? Só que eu tenho que escrever. Tem a lojinha Makeup Club, tem a massinha, tem vários aqui. Aqui é o pincelzinho, ó, fininho, tá? Mudei o tamanho do pincel e agora eu peguei aquela cor bem marronzinho. E eu vou depositar bem na raiz dos cílios. Como é um pincel pequeno, é uma cor mais escura, eu já tenho que ir com mais cautela, com mais precisão. Por isso que eu troco o tamanho do meu pincel. Eu trocando o tamanho do meu pincel, eu tenho mais certeza daquilo que eu estou fazendo, de montar um degradê, montar o esfumado. Porque se eu uso o mesmo pincel da mesma cor, eu vou passar esse marrom em cima disso tudo aqui e vou misturar essas duas cores. E vai ficar uma mistura de um outro tom de marrom e não um degradê, tá? Então por isso que a gente troca o pincel. Tem que ter um pincel maior para sombra clara e um pincel menor para sombra escura. Segurando, porque eu deposito, pego sombra e deposito. Pego sombra e deposito. Só aqui no cantinho. Não estou fazendo diagonal, nada disso, ó, só no cantinho externo aqui, ó, no último fiozinho dos cílios, ó, é onde eu deposito o pincel. E vou fazendo conforme vou crescendo aqui para aumentar o olho dela até chegar no côncavo.
que lindo. Já estão conseguindo visualizar as duas cores de sombra? Só depositei, ó. Fez tipo uma bolinha aqui, tá? Respeitando sempre o último cílios, ó, que é aqui. Agora, com o primeiro pincel que eu apliquei, não botei nenhum produto nele, tá só o sujinho do produto. Eu venho onde, ó, tem essa marcação, que é essa transição aqui, ó, do escuro pro claro. E dali eu faço o movimento de esfumar. Então eu esfumo somente onde é necessário. Eu não vou esfumar tudo isso aqui, porque aqui eu quero que fique essa cor. E aqui eu quero que fique essa cor clarinha. Então eu tenho que esfumar somente, ó, a transição das duas cores. Então eu posiciono o pincel somente ali e faço meu movimento de vai e vem. Que é só ali que eu quero que apague a sombra. Fica mais claro para quem assistiu a live do esfumado. É, quem assistiu a live do esfumado já faz mais sentido. Eu expliquei isso detalhadamente. Quem não entender, gente, vai ter que se inscrever no meu workshop, que é gratuito. Quem entrou agora, dia 10 de outubro, vai ter um workshop gratuito, um dia inteiro de conteúdo, tá? Essa live do Chá das 5 é o aquecimento para você se tornar uma maquiadora profissional, que lá sim vai ser conteúdos para você aprender. São 10 anos de experiência que eu vou estar trazendo para vocês em um mês. É você se tornar uma maquiadora 10 em 1 no meu workshop. 10 de outubro, gente. Para se inscrever, a gente vai dar o link lá no meu grupo do Telegram. O grupo do Telegram você acessa no link da minha bio do Insta. Ó, depositando a mesma coisa aqui desse lado, vai sempre fazendo junto, tá? Peguei uma cor, fazendo os dois olhos. Não termina um olho só, senão a gente demora mais e tem mais risco de fazer um olho diferente. Tem uma duvidazinha aí, pessoal? Carol Delgado. Carol, quero ser sua modelo. Ai, vamos! Conversa comigo no direct. Vamos ser modelo, sim. Quarta que vem eu vou precisar de outro modelo para demonstrar outra técnica. Ó, pra ser modelo, gente, não pode chorar, não pode ficar se mexendo, não pode ter sensibilidade no olho. Tem todos esses cuidados. Quem tem sensibilidade, não dá pra ser modelo, porque senão a gente não consegue demonstrar a técnica. Ai, Carol, mas a cliente, ela chora, e daí? Tá, mas a cliente, eu vou dar uma adaptada na maquiagem, não vou fazer uma maquiagem super elaborada, porque ela tem sensibilidade. Infelizmente, quem tem sensibilidade não vou poder fazer muita coisa. Mas pra vocês aqui que estão aprendendo, eu sou obrigada a ensinar o completo, entenderam? Então tem que ser uma modelo que não atrapalhe, né? Que esteja ali firme e forte para eu desenvolver o trabalho. É uma tela que tem que estar ali paradinha, sem respirar. Não, só respira porque é obrigatório, senão não ia respirar. Maldade, cara. Ai, nem sou mal. Só brincadeirinha. Mas aposto todo maquiador queria uma tela assim que nem respirasse, né? Quem aí já teve experiência com cliente que não para de se mexer, não para de abrir o olho, não para de mexer no celular? Isso não atrasa, gente? Não atrapalha? É ruim, mas a gente dá jeito, né? Só que atrapalha. Qualquer faladinha, mexer, já mexe o rosto tudo, o esfumado já vai para outro lugar. Quer ver fazer delineador gatinho? Meu Deus. Delineado gatinho. Só um pouquinho, Carol. O vídeo foi pausado. Pode continuar. Vamos então para outra cor. Agora eu vou preencher o que? Essa parte clara do olho, somente com essas duas cores. É isso aqui que elas amam, gente. Não tem mistério. Duas corzinhas de marrom, um claro e um escuro, a gente já consegue fazer um olho bem lindo. Tirar aqui o excessozinho, talvez caia uma sombrinha, dar uma varrida. E para fazer uma sombra cintilante, a gente pode usar a sombra cintilante da paleta ou a própria paletinha de iluminador. Lembra que eu falei que eu adoro adaptar os produtos que a gente tem, aproveitar os produtos que a gente tem de outras maneiras? Então eu uso o iluminador como sombra.
Já semana passada eu ensinei uma técnica usando como sombra o próprio blush e agora como sombra eu vou usar o iluminador. E sombra assim cintilantes eu posso aplicar direto com o dedo. Então ó, eu vou com esse aqui, que a pele dela é bem clarinha, ó. Se ela fosse mais moreninha, eu já ia aplicar esse pérola. Mas como ela é bem clarinha, bem branquinha, esse tom mais rosado vai se destacar mais no olho dela. Então normalmente é isso que eu intercalo, tá? E quem é negra já tem que ser um tom mais douradinho pra ficar bonito. Ó, dando batidinhas. Se eu venho com o pincel ele acaba não transferindo tanto produto. Aí o produto fica ralinho. Não tem aquela sombra iluminada. Deposita e cria várias camadinhas em cima, ó. Não deixa bem ralinho não, senão apaga. E como o corretivo de fundo estava ali ainda sem selar, a sombra gruda ali e pigmenta mais. Estão conseguindo entender? Conta aí pra mim. É sem jeito de falar, quem quer a Gabi? É, gente, pra falar com a cliente tem que ter um jeitinho ali. É normal também a gente ficar sem jeito. Às vezes quando eu tô de bom humor, eu deixo ela conversar, deixo ela mexer no celular. Se eu tenho tempo, principalmente. Agora, se é um dia assim que eu tô muito corrida, eu sei que já vou ter cliente, eu sou obrigada a com um jeitinho eu falar com ela, sabe? Falar, olha, se ficar assim mexendo no celular, não vou conseguir terminar a maquiagem. E às vezes eu boto também a culpa nela, no problema dela, de um jeito educado. Tipo, eu falo que ela vai chegar atrasada e não que eu que vou me atrasar. Porque ela não tá preocupada comigo, ela tá preocupada com ela. Então a gente tem sempre que falar de um jeito que a cliente vai ver, não, eu não posso me atrasar, então tudo bem, não vou mais mexer no celular. Ela vai entender. Que ela vai ver que isso vai dar problema pra ela. Ah, se tu mexer agora, eu vou borrar a maquiagem, eu não vou conseguir consertar. Meu Deus, elas param na hora. E fala com um jeitinho, sabe? Tom assim, bem calmo. Fala com a cliente. Elas entendem. Se não entender, aí tu joga pro universo. Ó, voltei com o sujinho aqui do pincel. Não peguei produto nenhum. E vou só fazendo movimento de esfumar aqui, ó, nessa conexão do marrom com o iluminador. Bem aqui, não posso fazer movimentos grandes, senão vou levar a sujeira do marrom lá pro meio. E aqui é pra ficar só o brilho e o marrom só aqui. Então, ó, é só aqui, ó, movimentos pequenos. Delicadamente. Tá lindo, Gi. Tudo bem, Gi? Essa maquiagem ela é um encanto mesmo, gente. E ó, facinho, 2 cores de sombra, uma paleta de iluminador. Eu vou aplicar a mesma paleta aqui no rosto. Top. Ó, esfumei aqui a transição. E agora eu tenho que esfumar aqui, ó. Aqui eu não posso esfumar com esse pincel, porque esse pincel foi do marrom mais escuro. Eu apliquei só nessa região. Então, se eu vim com esse pincel aqui, eu vou manchar essa região. Essa região aqui é só do marrom claro. Então, eu tenho que trocar o pincel. Isso se chama acabamento, gente. A gente tem que entender de acabamento, que é isso que faz a diferença na maquiagem, ó. Só com sujinho, sem pegar produto, estou varrendo para tirar toda a marcação, toda a marquinha que tiver. Ó. Poderia ser só assim esse olho, né? Tem clientes que gostam assim, só com esse esfumado e o tom cintilante, que é mais básica e tudo. E tem gente que já gosta de um brilho. Eu já vou botar o brilho aqui pra vocês, tá? Já vou deixar bem plus. Essa maquiagem é bem prática, ela é linda e bem prática. Porque assim, ó, agora ela fica neutra, né? Fica básica. Mas eu consigo deixar ela bem elaborada com o que eu fizer depois. Então eu consigo agradar as clientes mais cleans e também as clientes elaboradas. Gostam de um olhão, né? Gostam de destaque. Também consigo com esse ponto. Isso aqui é como se fosse a base.
A partir disso a gente pode criar várias coisas em cima. Posso tanto botar brilho ou não, posso fazer um delineado gatinho, posso fazer um delineado esfumado. Dali a gente vai misturando as técnicas, vai jogando técnicas em cima dessa base. Por isso que o maquiador tem que entender de técnicas, porque daí a partir de uma base a gente consegue montar de várias formas a maquiagem. E sempre adaptando com o que fica melhor para a cliente, com o olho da cliente. Estão entendendo? Assim tá lindo. Obrigada, Carol. Com esse olho, gente, quando ela abrir o olho, vocês não tem ideia, vocês vão cair da cadeira quando ela abrir o olho. Ó, vou só passar o mesmo iluminador aqui no arco da sobrancelha, ó, pra dar iluminado aqui, que faltou. E o brilho eu não vou aplicar agora. Por quê? Porque como ela vai abrir o olho, vai ficar olhando lá pra cima para eu fazer a parte de baixo do olho, se eu boto o brilho, ele começa a acumular, começa a entrar nas linhazinhas. Então eu tenho que deixar pro final, porque o brilho, ele dá mais acabamento quando eu faço no final e a cliente fica bastante tempo com o olho fechado para secar bem. Então por isso que o final é uma estratégia bem mais interessante, tá? Então pedindo a paleta do iluminador já, de novo. Ah, é, né? Eu esqueci. Ah, é da Ana Paula Marçal, gente. Vocês conhecem a maquiadora? Acho que é bem baratinha essa paleta. Acho que é chega em 100 reais, não lembro o valor. 129? Tá mediana. Mas assim, vem 4 tons de iluminadores, né? Então vai ter só ela e pronto. Chega de desejar outro iluminador. Ó. Vende em qualquer lojinha de maquiagem. Nas lojinhas aqui de Floripa também vem. Pra cima, a barriguinha. E esses tons, olha como destaca o azul do olho dela. Vai ficar incrível. Ó, só varrendo, ó. E como a pele tá seladinha, tem pó, dou uma esfregadinha assim com o dedo, só pra tirar o excesso de sombra que fica aqui, gente. Então, sem medo de sujar a pele. Agora, eu preciso fazer um fundo, um primer de sombra, tá na parte inferior do olho. Então, para isso, para eu ativar o marrom desse olho, eu aplico um primer de sombra marrom. Então, ele é da Ana Paula Marçal também, ele é primer de sombra mesmo, Perfect Cut. Tem várias cores da linha da Ana Paula Marçal, tá? Esse é a cor Milk Chocolate, que ele é bem marronzinho. Primer para olhos. Ó, é uma pastinha, tá? Mas quem não tiver, eu gosto desse produto porque ele dá fixação, ele não escorre, ele segura a lágrima, é bom, é top. Só que se você não tiver, você pode adaptar aplicando um corretivo marronzinho ali naquela região, o próprio corretivo do rosto, da maquiê, ou até mesmo um lápis marrom também funciona, ou também o próprio corretivo bege, tá? Também vai funcionar. Não vai ter tanta nitidez de marrom, mas pelo menos vai ter um olho marrom na parte inferior sem sair rápido, sabe? Então, nós sempre bota um produtinho cremoso nessa região. Então, ó, vou pegar um pincel fininho de esfumar, tá? Ele é bem fininho. Pega aqui o produto, ó. Já tá bem sequinho, que eu já uso bastante. Então, eu vou botar uma gotinha de diluidor. Vocês sabem o que é diluidor? Conta aí pra mim. Quem não souber, eu explico depois. Conta aí nos comentários. Vamos botar em prática. Tem que botar em prática essa make. Quem que é que falou? É a Marci, né? Marci Silva. Tem que ser, gente, é muito lindo, é só assim que vocês vão conseguir fazer, chegar à perfeição, tem que treinar. Postem já, tira print aí dessa live, posta lá no stories de vocês que eles estão aprendendo, estão tendo conhecimento novo para as clientes verem que vocês não estão paradas.
Os clientes gostam de interação, gostam de ver vocês fazendo coisas. Então postem lá, me marquem para eu ver, eu já reposto no meu Insta também. Então sempre mostrem para os clientes que vocês estão em busca, né, de conhecimento, estão se dedicando para oferecer qualidade para os clientes. Ó, é uma pastinha e eu aplico, ó, do início aqui dos cílios, bem conectado com a sombra, não posso ter buraco de base aqui nessa região, tá? Onde inicia a sombra eu tenho que aplicar. E vou depositando da largura do pincel antes de acabar o olho, porque nessa região aqui eu quero deixar mais clarinha. Existem outras técnicas pra gente fechar até aqui o olho. Essa aqui eu vou fazer antes, tá? Pra ficar mais suave. Ai, Carol, como que eu aprendi essas outras técnicas? No meu workshop, que vai ter tudo lá. Vai estar topzera. Maquiadora 10 em 1, 10 anos da minha experiência em um mês. 10 de outubro, marquem na agenda. Quem que vai no workshop? Ai, poderia ser presencial, né? Que saudade de um workshop presencial. Agora vai ser tudo online, mas tudo bem. Imagina fazer um mega evento aqui na Casa Caseira, vocês virem, ver o work. Nossa. Mas em breve, gente, sabe, ano que vem saia mais desses. Né, Gila? A Gila tá aqui só assistindo, convidada. Ideias não faltam, né, Gila? Nossa, estamos borbulhando de sedentas por um evento. Ó, mudei o pincelzinho. Pincelzinho esse não tem produto nenhum. Ele é bem firme, ele é durinho, tá? E ó, bem achatadinho, conseguem ver? E eu vou dar só esfregadinha da bordinha. Como é um produto cremoso, eu não apliquei nenhum produto nele. Eu só preciso tirar a marcação dele antes, pra depois eu vir com sombra em cima. Eu vou, Renata, como faço pra participar? Vai estar lá no link Telegram. Obrigada, Lorena. Clica no link que tá na bio do Instagram. Isso. Clica no link que tá lá na bio do Instagram que você vai participar do meu grupo do Telegram. É um grupo exclusivo que rola várias coisas lá. Várias coisas inéditas. E avisos e tanto diquinhas também que eu posto lá exclusivo. E daí lá a gente vai postar o link para você se inscrever no workshop, beleza? Ah, eu acho que eu vou fazer um sorteio nesse workshop. Só tenho que dar umas ideias aqui. Só para quem participar. Vou inventar um monte de coisa, gente. Até lá, até dia 10. Eu nem vou dormir mais, totalmente. Já tô ansiosa. Hoje, antes da live, a gente já contou várias ideias aqui, eu e o Lucas. Tomara que dê certo. Mas eu não vou contar pra vocês. É tudo surpresa. Ó, esfrega, tá vendo que vai saindo toda a marcação quando eu vou esfregando? A gente vai tirando esse excesso de marca, então o olhar fica muito mais suave. Quando a gente tira a marcação, não importa se a gente faz grosso. O fino, na verdade, a gente derruba o olhar, a gente fecha mais o olhar. Quando a gente faz grossinho assim, a gente abre mais o olhar. Só que a gente tem que abrir esfumando, tá? Daí a gente estende, a gente abre, a gente amplia. Se a gente abre com ele marcadão, faz grosso demais com ele marcado, é onde a gente deixa o olhar mais estranho, tá? Então o esfumado, gente, ele tá em tudo. Então, essas técnicas de esfumado, ele tem que assistir a aula, né? Eu já tô dando umas diquinhas lá no IGTV, dá uma folhada lá no IGTV para vocês aprenderem com mais detalhes. Top. Agora, vocês estão entendendo? Já estão ansiosas aqui para participar do workshop, Carol. Ai, meu Deus, eu também tô. Eu nem vou dormir mais. Ansiedade a mil. Uhum. E amanhã na live... E o Lucas tá ansioso pra live de amanhã, gente. Tá ansioso? Nem dá.
Ansiosíssimo. Tá louco pra conversar com vocês, contar tudo. Ó, agora a parte de baixo eu vou aplicar o mesmo marronzinho que eu apliquei em cima, as mesmas cores, tá? Primeiro o escuro, pra depois o claro na bordinha. Então, sempre que eu tô conectada com os cílios, é a cor mais escura. Então aqui, ó, o olho fechado. Conectado com os cílios, corzinha mais escura e lá fora a cor clara, né? E lá embaixo, quando lá pra cima. Conectado com os cílios, a cor mais escura. E depois na bordinha que eu vou aplicar a cor clara, tá? Isso é regra da vida, em qualquer cor que tu colocar, tu tem que ter essa linha de pensamento. Cor clara, cor escura nos cílios e vai clareando à medida que você for descendo. Primeiro, ó, nada de esfumar, hein? Se eu faço esse movimento já assim de esfumar, eu vou derrubando sombra aqui em cima. Mas se eu pego o produto e deposito, eu tenho uma sombra com bastante cor, com bastante nitidez. E ó, tô depositando e sem cair sombra embaixo. Amanhã é Marte, isso, sabe? Ajuda aí, fala pro povo. Eu não consigo falar tudo, né? Explicando. Ó. Apliquei, ó, deposito. Posso depositar até um pouquinho fora do contorno. Ó. Deixo bem nítido. Agora o que? Vai ficar estranho, né? Porque eu não marquei, com a cara de borrado. Mas a maquiagem só acaba quando acaba. Então, sem medo, conclui esse processo para depois que eu vou arrumar. Por isso que é importante entender o que está fazendo, é conhecer. Porque eu sei que depois eu consigo arrumar. Agora, se a gente não conhece, eu vou fazer isso, meu Deus, eu fiz errado, fiz grosso demais, tá borrado, tá feio. E não, tem solução. Tem que conhecer os passos, passo a passo. Ou vocês estão vendo com nitidez, hein? O Lucas deu um super zoom aí. Tá top. Estão vendo claro, não tá sem resolução. Tá bem legal esse ângulo. Câmera é boa. Câmera boa, né, iPhone? Nessa parte o iPhone ganha, gente. Aí não tem. No live compartilhado o Android ganhou. Só. Mas o resto não tem, não tem? Isso porque eu tô só com o celular no gabinete. Se tivesse com o celular do lado. Tá bom, tá bom. Tá perfeito. Depositei, não esfumei. Tô varrendo qualquer farelinho que cai pra não manchar. Ó, tiro tudo. E depois se eu aplico a minha mão ali, eu já grudo na pele e já mancho. Então, ó, tira antes. E agora eu troco o pincel, tá? Outro pincelzinho, com esse de cor clara. E o meu blushzinho lá da Harmony, que é a cor que eu apliquei primeiro. Pego o produto e deposito na bordinha. Ó, bem na bordinha, ó, já juntando com a parte de cima, ó. Conecta tudo, que tudo, ó, tem que ser aqui, ó, um C, tá? Um C gigante. Tudo tem que fazer sentido aqui, um tem que conectar com o outro. Não pode ter remenda, tem que ter ou buracos aqui nessa região, tem que estar tudo unificado. E isso que é uma maquiagem de qualidade. Principalmente nessas áreas externas, porque quando a cliente abre o olho, é essa parte de fora que a cliente vê. A cliente não vê lá dentro, porque ela não vai ficar andando de olho fechado. Ela quer ver o olhar dela. E essa parte aqui é que vai determinar que o olhar dela vai ficar bonito. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa região, ter muita atenção, delicadeza, saber o que está fazendo, preocupar,
ter um zelo com a maquiagem nessa hora, né? É carinho também que a gente tá fazendo. Em vez de fazer das pressas, correndo, de qualquer jeito. Não, tô aqui, tô aplicando o produtinho, tô ali. Eu consigo botar no modo avião agora no meio da live. Estão ligando? Então, Ai, gente. Nome de São Paulo, né? Mas tá pausando a live? não, só pausou na sua. Ó, agora desse lado. Obrigada, Lorena, que tá entendendo a didática, que bom. Isso aí, é importante eu ter esse feedback pra vocês. Porque assim, gente, ó, didática, cada um entende de uma maneira, sabe? É difícil eu falar uma coisa e todo mundo aí entender. Então, às vezes eu mudo, posso mudar um pouquinho a didática. É por isso que é importante vocês se conectarem comigo, tá falando, se entenderam ou não. Beleza? É bom fazer parte. Depois a gente vai usar isso. Olha, podem ver como a cor do marrom escuro com marrom claro já tá esfumadinho. E eu nem esfumei, eu tô só depositando. Só vou voltar, porque eu sou detalhista, com mais um pouquinho do marrom escuro. Bem no meinho. Obrigada, Kellen. Que bom que gosta, vamos aprender bastante. Tirei o excesso. Daqui a pouco eu vou dar o pulo do gato desse olho. E eu vou explicar como harmonizar essa região aqui. Só que antes eu tenho uma coisinha pra fazer, que é fazer esses cantinhos. Então, não pensem que vai ficar assim. Vai ficar tudo apavorado. Meu Deus, que grande, que manchado, que isso e aquilo, gente. Não tem coragem de fazer assim. Não, assim é muito, deve estar tudo falando, né? Com isso. Ó, agora eu vou pegar esse branquinho. E ó, um pincel pequenininho, achatadinho. Pode ser tanto uma cor assim branquinha, opaca, ou pode ser o próprio iluminador. Vai depender do objetivo que quer da make. Não é corona. É a garganta seca do... Tosse seca também é corona. Do tanto falar. Tomar um pouco de chá pra hidratar. Olhar pra cima. Ó, só aqui no cantinho, deposito. Ó, eu deixo já o pincel viradinho aqui, porque já o tamanhozinho certinho do olho, estão vendo? E deposito. Diferente se eu fizer assim, aí eu já vou trazendo sombra pra baixo. Não, eu já viro, ó. Já faço certinho o tamanho do olho. Por isso eu gosto desse pincel. Da Makeup 137. E vou também em cima do marrom, ó. Que eu preciso fazer a conexão aqui dessas duas cores. Tudo tem que se conectar. Colocou cor, a gente tem que conectar uma com a outra. Tem que fazer A isso. maquiagem fica marcada, né? Não pode ficar marcada. Tem que ficar marcante, é diferente de marcada. Aprendam isso. A cliente ela vai sentar na tua cadeira e dizer eu quero uma maquiagem bem marcada. Só que o maquiador ele tem que entender essa diferença. Anotem aí que depois eu também vou fazer uma live explicando bem sobre esse assunto. Porque o maquiador, eu entendo, quando a cliente fala marcada, ela está querendo dizer marcante.
Mas o maquiador que não entende, ele vai fazer aquele olho, aquele preto marcado. Você, mas a cliente pediu, só que não, gente, a cliente não entende. A cliente, ela quer marcante, não marcada. Ela não quer aquele preto sem marcação, aquele preto que vai derrubar o olho dela. Ela quer um olho assim, ó, que apareça, tenha nitidez. Isso que ela quer dizer. E não necessariamente precisa ser preto também. Né? Quero uma maquiagem marcada, já mete um pretão. Não, eu vou fazer uma maquiagem marcante com marrom. A maquiagem marcada não mostra profissionalismo também. Exatamente, a maquiagem marcada não mostra profissionalismo, não mostra qualidade. O teu boca a boca ali do marketing que eu expliquei ontem morre ali, porque a cliente não vai gostar, não vai se sentir bem. Então a qualidade tem que estar sim em primeiro lugar. O acabamento, né? É acabamento sempre, maquiagem é acabamento, é se preocupar com detalhes. Por isso que demora, por isso que tem que ter um valor agregado, é um preço diferenciado. Não é só fazer assim, ó, jogar cor assim em cima e pronto, tá feito. Não, tem uma construção. E existe a maquiagem que a gente faz rapidinha. Lembra da semana passada? Com uma cor de sombra eu jogo o produto e espalho rápido. Só que tem clientes que não. A maquiagem que eu fiz da semana passada não é uma maquiagem marcante. Essa é. E tem estilo pra isso. Então a gente tem que entender o estilo da cliente e fazer e respeitar isso. Ó, tô unindo aqui, tirando o excesso do produto. Cada pincelzinho na sua cor. Quanto tempo você leva para maquiar seus clientes? Esse tipo de maquiagem eu levo de 1 hora e 15. Completa, com a pele? Completa. Se é noiva, é umas 2 horas, porque eu faço colo, ilumino, né? A pessoa tá fotografando, converso, deixo ela o mais calma possível, então eu levo umas 2 horas. Mas em dia de noiva mesmo, eu tenho 5 horas de duração aqui com ela, né? Ela é penteado, arruma a mãe, então eu deixo bastante tempo pra ela ficar muito confortável. Não pode ser feito nada às pressas. E clientes, assim, é 1 hora que eu reservo, mas às vezes eu passo de 1 hora. Dependendo do olho, assim, às vezes dá mais trabalhinho, às vezes chora e leva mais tempo. Porque é aquilo que eu falei ontem, eu não finalizo a maquiagem se eu não ver que tá bonito. Eu só finalizo quando eu gostar. Se eu gostar, já é assim, ó, 90% tem cliente que vai gostar também. Porque a gente tem que ver que ela tá bonita. Eu olho assim, nossa, ela tá linda. Então não vai se sentir linda, sabe? A gente tem que ter esse olhar geral. O Lucas já pode fazer o teste para entrar na equipe. Como maquiador. Como maquiador, né? Já aprendeu tudo. Até trans você já sabe, já vai fazer penteado. Olha, ano que vem as madrinhas, as noivas estão bombando de madrinha. Vou precisar de penteadeiras. Porque, meu Deus. Queimar a cabeça dos clientes. Quem acha que ano que vem não vai ter cliente, fazer curso comigo que vai virar parte da minha equipe. Eu só contrato gente da minha equipe que já foi minha aluna. A Fê foi minha aluna e faz parte da minha equipe hoje. É maquiadora, gente. O Lucas é o próximo. O Lucas é o próximo, né? Por isso, a escolha do profissional é importante. Aqui tem estágio, tem tudo. Eu chamo pra equipe, já faço um relacionamento com a aluna, já boto ela no mercado, eu jogo ela assim no mercado. Vai, atende aí 5 pessoas. Dá jeito, dá conta. Ai, Carol, tenho medo de você nada, é capaz, faz. Eu vou arrumar agora. Viu? Ó, até o Lucas está preocupado com a marcação. Só tô procurando o produto que eu não tô achando. Qualidade. Agora, pulo gato. Por quê? Fiz uma maquiagem tchan, né? Um olhão tchan. Agora eu vou só suavizar as bordinhas. Eu faço o quê? Com esse produtinho, que ele é um pó mineralized. Ele é da MAC, mas vocês podem fazer também com o pó da... Tem aqui. O pó da Poá, que é mais em conta, tá? Aqui tem até o selinho da lojinha, que é a Makeup Club, ali no centro de Florianópolis. Esse pó ele é mais suave, tem que cuidar com o tipo de pó. Se é um pó mais pesado e ele tem cor, então por isso que ele vai dar essa suavizada, porque ele vai dar um efeito de borracha. Eu chamo isso de borrachinha. Então esse pó ele é suave e não vai marcar essa região, não vai pesar. E é a mesma coisa que esse pó da MAC também faz, tá? Então como ele é um super investimento, pode ser com o pó da Poá. E ele rende, ó, já tem isso aqui há um tempão, gente, tem muito produto ainda. Uns 2 anos eu já tenho isso aqui. E baqueia bastante. Faz 1 ano, mais de 1 ano, 1 ano e meio que eu não compro na loja da MAC. Olha como eu tô comportada.
que a máquina não me escute. Ó, pincelzinho fofinho, eu uso só pra isso. Apliquei produto, tiro o excesso. Com a pontinha do pincel lá pra cima, eu vou depositar aqui, ó, bem na bordinha, ó, e vou esfumar. Vou contornar toda essa região. Então eu faço a limpezinha, às vezes farelinho de produto que cai e já vai clareando. Ó. E vou puxando aqui, ó. Eu não vou puxando lá pra cima, senão eu vou apagar essa região aqui. Eu vou puxando, ó, retinho, em diagonal, ó. Tá? Sentido ao cabelo. Isso, Gabi, a gente tem que ser aí mais exigente, exatamente. A gente exigindo do nosso próprio trabalho, cara, que a gente vai gostar, vai se sentir mais confiante. Não tem erro. E a gente passa essa confiança para cliente, sabe? Quando a gente tem esse carinho, a gente tem essa preocupação. Às vezes ela nem se preocupa com o horário. Ai, tá atrasado, mas eu quero ficar bonita. Eu falo pra ela, olha, tá, vai atrasar? Às vezes ela chega atrasada, coisa assim. Ai, não tem importância, eu quero ficar bonita. Beleza? Aí eu faço tudo que tem que fazer ali. Hoje em dia, as mulheres, elas se preocupam mais em ter uma maquiagem de qualidade, né? Elas entendem mais, elas estão vendo na foto que é bonito e que é feio. Então elas buscam um profissional que oferece essa qualidade. Por isso que o Instagram lá tem que estar lindo. Porque elas olham lá no Instagram. Ó, suavizando. Lado. Ótimas dicas, Carol. Amei. Top, né? Essa diquinha que vale ouro. Porque assim, ó, se tu derruba a sombra, mancha isso aqui, ele apaga tudo. Aí, às vezes eu erro, eu achei que eu fiz grosso demais, não achei ela bonita dessa maneira. Eu venho com esse produtinho harmoniza. Então, por isso a gente tem que conhecer os produtos, conhecer as possibilidades. Conhecendo, você sabe fazer. Depois vai harmonizar mais ainda, né? Então, vou botar cílios, tudo. Aqui tá sem cílios. Né? Os cílios que é o acabamento final. Meu cílio. Cilhão. Ó, o pincelzinho, ó. Puxa pra fora. Falou, tô com vontade de rir aqui, vendo ela com vontade de rir. Normal. Falei ela assim, eu acho que eu vou rir, deixa rir. Rir aí que eu concordo. Não. Isso aí. Tá lindo! Eu não sei se eu aplico um lápis preto ou um lápis bege aqui. Fala aí pra mim, o que vocês preferem dentro da linha d'água? Lápis bege ou lápis preto? Tá? Vamos fazer quem votar. A mais votada vai... A mais votada, isso, que a mais votada é o que eu vou fazer. Pode ser um ou outro. Enquanto isso, eu vou passando glitter. Faquinha. Grit. Ó. Colinha de glitter da NYX, que é uma cola em creme. E ela serve para colar glitters finos. Esses dois que eu vou usar. Eu gosto de misturinha. Eu tenho um vídeo lá no meu GTV que eu ensino a dar um efeito de brilho bem brilhoso. Lembra? Vocês assistiram? Quem que assistiu? Então eu vou usar, ó, esse mais pérola com esse mais prata. O prata é que vai dar o efeito mais estourado. Por isso que eu brilho. Isso aqui vai estar sempre andando comigo. Essa corzinha aqui mais prata, tá? Então esse aqui é da Make More. Ele é o... pigmento Constelação Antares, tá? Esse é o nome.
E esse aqui é da Florenza. Gente, é tudo baratinho esses brilhos. Coloquem como meta sempre comprar 2 brilhinhos por mês, que aí vocês vão tendo a coleçãozinha de vocês. Esse nome aqui, eu não sei falar. Treassuri. Não tenho a mínima ideia. Não sei se dá pra ver ali. Não consigo ver. Foca em bate print. Essa é a hora. Acho que apareceu, né? Se não apareceu, a gente escreve aí depois. O bege tá ganhando de lavado, tá, Carol? Bege? Ah, então eu já vou fazer o bege antes de botar o glitter. Begezinho. Como que eu faço pra ter um bege com nitidez e não sair? Lápisinho bege. Pode ser qualquer lápis, tá? Eu tenho esse da MAC, já faz tempo, tenho que usar. Sabe? Eu comprava aqueles erros, já comprava coisa cara. Esse aqui. E aqui o mesmo corretivo que eu apliquei no fundo da Maquiê. Vou pegar um pouquinho dele, o restinho tem aqui na tampinha, ficou um pouquinho aqui na pontinha do lápis. Aí misturo o lápis com corretivo e daí ele vai ter bastante nitidez na linha d'água. Diferença. Uou! Vou aparecer aqui. Tesouro. Travou ali. Olha que lindo. Show, hein? Lapiseira. Agora vamos então colar. Deixa eu botar tudo aqui na minha plaquinha e já mostro pra vocês. O que acharam? Gostaram? Gostaram do efeito do... Com esse olho não precisa nem de muita coisa, né? Ai, gente, olha. Catei uma bem feia aqui na minha equipe pra ser modelo hoje. Vamos tudo cair pra trás. Fazer minha... Ver se vai aparecer. Botei uma gotinha da cola de glitter da NYX e aqui misturei os 2 tons de brilho, ó. Tô misturando os 2. Faço a misturinha aqui. Não tem nenhum produto aqui, tá? É só o brilho. O produto, a colinha tá aqui, ó, nesse cantinho. Conseguiram ver? Qual olho? Deixa eu passar um. Aqui passar cotonete. Algodão. Pode fechar o olho. Elas estão no embate ali entre o lápis preto e o lápis Ah, já bege. foi 10. Ai, gente, tá voando. Elas estão no embate ali falando, não, eu prefiro preto, eu prefiro bege. Eu prefiro preto. Preto? Eu sempre faço essa pergunta pra cliente, é o cliente que decide. Misturei com o meu dedinho a colinha, ó, a colinha purinha, tá? Tá aqui no meu dedo. E agora eu vou dando batidinhas em toda a parte da sombra cintilante. Em tudo, até aqui em cima, ó. Até chegar no côncavo. Troca o dedinho.
para tirar a marcação das bordinhas. Se ficar marcado, o glitter vai ficar marcado, entendeu? Então a cola tem que estar bem espalhada. Por isso que a gente mistura na plaquinha também, pra gente não colocar com excesso. Tem um pouquinho de corretivo, mas depois E eu pego um pincel, ó, de esfumar também limpinho, pego o brilho e dou batidinhas. Vou dando batidinhas aqui nessa região. Nessa hora que a gente não pode abrir o olho, porque tá com cola, senão vai colar a pálpebra. É sempre importante fazer o fundo do glitter com a sombra cintilante, né? Sim, porque esse brilho, ele é superficial aqui por cima. Então a gente faz um fundo pra... Se alguma região do brilho, ele não cobrir o brilho, né, em alguma região, a sombra vai estar ali fazendo esse papel de cobrir tudo, para não ficar falha, não ficar buraco, fica com um acabamento melhor, tá? Glitter, ó, é só dando batidinhas, tá? Então eu sempre deposito a parte principal no meio e com o mesmo pincel eu vou subindo, porque quando eu subo já tem pouquinho brilho, aí ele fica esfumadinho. Sempre, ó, nas bordinhas é o restinho que tem no pincel. E aí, lindo? Gostaram? Cai aqui ao redor, não faz mal, mas como não tem cola nessa região, ele vai sair tudo. Bem, ó, posiciono aqui no centro do olho. Posiciono bem aqui, ó, então tudo que tá grudado ali nos cílios, eu tiro. Eu amo esse olho. Chique. E agora a mesma coisa do outro lado. Tem mais uma gotinha. Maravigold. Maravigold, Gabi. Vira um pouquinho pra cá. Minha unha tá linda, né, gente? Pela metade. Não tive tempo de fazer, manicure tá cheia de atendimento. De repente amanhã eu consigo, ou não. Correria. Vida real. Quem nunca, né? Ficou com o dedinho assim de esmalte. Vida de empresário. É, vida de empresário. Não tá impecável o tempo inteiro. Pego o produto, ó, batidinhas no meio e vou subindo no côncavo, ó, vou indo pra lateral, vou indo aqui na transição, ó, tudo com o restinho do produto do pincel. De novo, ó, meio, sobe, lateral, aí fica tudo esfumadinho. O meio tem que estar com bastante brilho, mas as laterais é só um restinho. Tá um glitter esfumado ou tá marcado? Conta, o que vocês acham? Só aplicando, só dando batidinha, gente. A gente tem que fazer o fundo, que é muito importante também, que o fundo ele já estava esfumado. Se eu faço um fundo marcado, a gente bota o brilho, vai continuar marcando cada vez mais. Então a gente tem que ter cuidado desde o início, tá? Agora, enquanto ela tá de olho fechado, eu vou fazendo a sobrancelha, daí seca bem, brilho. Bem esfumadinha, isso aí. Qual aparelho tu usa para tirar as fotos, Carol? Eu uso o iPhone 7 Plus. Agora, sobrancelha. Deixa eu achar pincel aqui. Escovinha, ó, penteia pra cima, pra sobrancelha já crescer, criar uma forma. Eu penteio, ó, no sentido que nasce o fio, ó. O fio tá nascendo aqui pra cima.
Nunca pro lado, senão diminua a sobrancelha. Pastinha de sobrancelha. Como esse olho é bem elaborado, pra ficar bonito, dar mais ênfase aqui na sobrancelha dela, eu vou usar a pastinha, tá? Mas se fosse um olho clean, eu só usaria o gelzinho. Então é a pastinha de sobrancelha da Ana Paula Marçal, Soft Blonde, que é o nome da cor, que é para loiras, Brow Scoop, que é o nome do produto. Ó, uma pastinha. Tem dicas para Samsung? Tem. O celular, gente, ele não é o mais importante. O mais importante é o ângulo, tá? E a iluminação. Só que a iluminação, gente, vocês têm a luz do dia. Então, quem não tem uma iluminação artificial em casa, um ring light, aproveite a luz do dia. O horário ali das 3 horas é o melhor, porque o sol ele reflete na janela de uma maneira mais suave. Depois das 4, 5 ele já fica muito escuro. Então, a pele da pessoa, a cor da foto também vai ficar escura. Então, das 2, 3 horas ali é o horário principal, tá? Bota a cliente ou a modelo por fazer virada para a janela e você de costas para a janela bate a foto, sem fazer sombra nela, né? Sempre de ladinho assim. Procura lá no feed lá que tem um post bem bacana. Tem, no feed tem explicando sobre isso, lá no meu IGTV. Tem no meu feed também explicando desenhado os ângulos, então tá tudo lá. A gente vai colocar lá nos grupos lá o link também. Isso, vou botar lá, pra quem não achar, que a gente já bota tanta coisa. No meu feed já tem bastante coisa e eles não acham, né? Ó, vou pintando, sempre por dentro do fio e não vou aumentar essa sobrancelha. A sobrancelha dela tem tamanho perfeito. Só vou definir aqui, ó, esse ponto alto, ó, arredondadinho aqui nessa região. A Isis Nowaski perguntou do Samsung. Ah, tá. Então, atender esse ângulo, Isis, é tranquilo, tá? Porque qualquer celular consegue fazer a foto. E às vezes também tu regula a cor, né? Que às vezes o Samsung ele não vai entregar tipo, tanta nitidez, né? Tanta saturação, mas aí tu consegue regular isso na edição, tá? Ai, Carol, como você edita? Vai ter uma outra aula sobre isso. Não é hoje. Eu vou ver ainda se vai ser esse assunto pro workshop ou se vai ser ainda um tema aqui da live. Surpresas, surpresas. Ó, fiz aqui, ó, do meio pra cá, estão vendo? E agora com o restinho do produto é que eu venho acelerando, ó, dando suavidade. Ela perguntou se tu usa o Lightroom Eu uso pra editar. Snapseed. Já deu spoiler da aula. Já dei um app. Sou muito boazinha. Snap o quê? Snapseed, S-E-D. Mas o Lightroom também é ótimo, eu tenho ele. Só como eu já tô acostumada no Snap, eu já tenho preguiça de aprender mais coisas no Lightroom. Mas quem sabe mexer no Lightroom é top dele. Vocês gostam da edição das minhas fotos? É só vocês verem lá no meu feed. Me contem. E eu tenho essa lógica, né, gente? Ó, o feed tem que estar lindo, a nossa vitrine tem que estar perfeitinho. É o que faz a cliente comprar, né? A gente vende, a gente enche o olho da cliente.
Então a edição não é um Photoshop que tu vai ali fazer mentirinhas, né? Transformar a maquiagem. Não, a maquiagem tá aqui, ó, real ao vivo. O que eu faço é só realçar o que a câmera não tá entregando, entendeu? Às vezes a câmera tá destruindo com o meu brilho, não tá evidenciando o tom real da pele dela, tá um tom mais amarelado, um tom mais esbranquiçado. Então ele vai fazer isso, sabe? Às vezes mostra nitidez demais, mostra poros demais que a cliente nem tem, então eu consigo dar uma suavizada. Então isso não é mentira, sabe? É só deixar a foto mais bonita pra gente vender. Isso todo mundo faz, sabe? A gente não bota na vitrine da loja a roupa mais bonita da loja. É a mesma coisa, nosso fiche também tem que ser assim, a gente tem que botar o nosso melhor produto. Sempre a melhor foto. E daí o geralzão, tipo, nos stories eu não boto com a maioria, assim, às vezes eu boto com edição, mas a maioria eu não boto com edição. É ali a foto que eu bati, postei, pronto. E tudo certo, porque vai ficar 24 horas, né? Entenderam a sacadinha? Mais um spoiler, né? A foto nunca entrega a real, mas... Não, ela sempre tira uns 30% do teu trabalho. Por isso que às vezes a gente tem que fazer reboquinho, 2 camadas de base, tem que ficar depositando sombra, camadinha de brilho, porque a foto vai tirar. E é a foto que vai vender meu trabalho. Então ao vivo eu poderia fazer até menos, sabe? Mas se eu fazer um pouquinho mais, vai ficar mais bonito na foto. Então a gente tem que ter sempre esse equilíbrio. Não é tão demais também, que isso faz aquela transformação, né, que descaracteriza a pessoa, mas nem de menos, que vai mostrar que tá uma maquiagem fraca, rala, sem acabamento. E a gente aprende isso treinando, fazendo, acompanhando aqui comigo, participando do workshop no dia 10, tudo isso. Agora, ó, o gelzinho, sobrancelha, da Ana Paula Marçal também, uso um monte de coisa da Ana Paula Marçal, maravilhosa. E eu vou só pentear os fios, ó, e vai dar uma corzinha pro fio e vai dar mais naturalidade. Já é 6h30. Já é 6h30? Oh, gente, eu nem peguei a pele. Aí demora muito. Vou acelerar aqui então, gente. Vamos lá. Se tiver dúvidas, perguntando, o que mais tem pra falar? Se eu falo, eu paro de fazer, meu Deus. Não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Engraçado que a live do Instagram ainda tá aguentando. Tá, agora tá liberado. Tá liberado no geral. É. Não tem mais horário. Você pode fazer até o workshop no Instagram se quiser. Não é. Mas não vamos não. Vamos fazer bem massa, bem diferente. Pô. Deixa eu ver o que mais falta. Ai, gente, falta cílios ainda tudo. Fiquei nervosa. Vocês têm compromisso? Estão já enchendo o saco aí comigo? Ou não? Querem ver mais? Estão gostando? Ó, lapisinho da Suelen Makeup, lápis preto com pincel. Pega o produto aqui no pincel. E pinto só a raiz do cílios, ó. Eu não vou fazer delineador, nada disso. Eu vou só pintar a raiz para dar o acabamento dos cílios postiços. Pra quando ela abrir o olho, ficar tudo uniforme, não ficar buracos de cílios aparecendo. Ó, puxa aqui, sem medo de puxar. Quero ver quem tá guerreira aí comigo. A live deu uma caída, né? Também 1h30. Difícil de aguentar. Quem é guerreira aí tá na missão certa comigo. Vai ser transformado numa maquiadora top.
calma, não vamos te abandonar. A Gabi. Ai, que bom, gente. Daqui a pouco tô aqui sozinha fazendo tudo. Todo mundo já saiu. Quero mais, adoro. Aprendo muita coisa, Lorena. Isso aí. Cada detalhezinho é importante. Ela botou, jura que liberou tempo de live? Já, Liberou. uma hora e meia já. Até que enfim, né? Porque aquela coisa de uma hora de travar, parar, já tava chato. O que vai acontecer é meu celular travar quando salvar essa live. Que ele já tá cheio. Rímel, cílios. Vou, ó, já fazer bem rapidão. Como a modelo ó, não vai chorar, não vai pro casamento, eu vou aplicar um rímel que ele não é a prova d'água, mas o cliente sempre tem que ser a prova d'água. E já vou aplicar os cílios aqui. Sobre cílios, explicar o modelinho, truquezinho de aplicar, de arrumar ele, eu vou explicar tudo no meu workshop. Ha, ha, ha. Deixar tudo vocês com vontade. Ai, gente, já tá com extensão. Acabou. Cliente que vem com extensão, gente, eu taco rímel, porque olha, fazer um olho desse e não passar rímel vai ficar ruim, não vai dar certo. E por isso que é bom a gente orientar a cliente, às vezes elas querem fazer extensão de cílios pro casamento. Não, a extensão de cílios ela serve pro teu dia a dia. Ele não pode passar rímel, sabe? Pra fazer um olho desse, a gente tem que botar um cílios postiço pra dar o acabamento. Estamos aqui. Não vamos te abandonar. Uhul! Quem é o grupo de maquiadoras 10 em 1? Quero ver quem vai estar até o final comigo, final dessa série de xadrez 5. Vai estar no workshop e vai estar fazendo essa transformação de ser uma maquiadora 10 em 1. Quero ver quem. Muitas querem, mas poucas serão. Porque nem todo mundo tem determinação para ir até o fim, para fazer acontecer. Será que você vai fazer acontecer? Olha para cima. Vem. Só vem. Quero ver o treino de vocês, hein? No final da live, eu vou explicar. Vocês vão ter que fazer essa maquiagem, vão ter que postar. Não adianta só fazer e não postar, não. Eu quero ver. Ai, não ficou boa, não interessa. Eu quero ver o trabalho de vocês, o treino. Comecem a fazer, errando que se aprende. Vai lá que eu dou uma mentoria pra vocês, eu explico onde erraram, tudo isso. Olha só que incrível. Rímel e agora cílios. Às vezes eu boto até um cílios maior. Vou botar esse aqui. Deixa eu ver um cílios maior já pronto. Não esqueça de tirar dos modelos. Elas levam tudo. É isso mesmo. Colinha. Colinha dá pra maquiar. Ao vivaço. Ao vivaço, é. Estão gostando? O que estão achando do olho? Faz um carão aí, Fê. Boa noite. Maravilhosa. Ainda falta pele, meu Deus. Tem que iluminar essa pele. Amanda Simões, tu conhece? Indaiatuba, São Paulo. Manda um beijo pra Indaiatuba, São Paulo. Beijo, Amanda. Beijo, Indaiatuba. Top, gente do Brasil me assistindo, gente. Tô me achando. Tô me achando. A Flávia hoje, que é de Montes Claros, não tá na live, mas Não ela tá. disse que vai assistir até meia-noite. É, ela tá acompanhando a série, Ela tá firme e forte. Dedicada. Dedicada, ela posta, ela me marca, ela tá lá fazendo. E aí? Vocês vão fazer ou não? Não
adianta só achar, assistir aqui, dormir aqui e achar que vai ser uma maquiadora. Não vai. Isso aqui é um dos processos. Assistir é um dos caminhos. Papadoras de conteúdo. Só pegando conteúdo sem treinar. Aí depois a gente diz, eu aprendi com a Carol, mas eu não consigo fazer. Tá, mas tu treinou? Quantas vezes tu treinou? 10 anos e um mês, gente. 10 anos. Não comecei fazendo essa maquiagem assim do nada. Perfeita. Tá rindo dela mesmo aqui, né? Ai, mas vocês estão lindas, até sem sério ficou linda. Fecha o olho. É só o primeiro passo. Isso aí, Gabi. Só o primeiro passo. Olha só, gente, quanto conteúdo, um mês inteiro com a série Chá das 5, quanta coisa que eu tô passando pra vocês. Vai ter mais um workshop com um dia inteiro de conteúdo. Tanta coisa que vocês precisam saber pra se tornar uma maquiadora. E vocês vão conseguir. Se depender de mim, vocês vão conseguir. Mas não depende só de mim, depende de vocês também. Se vocês quiserem, com certeza conseguem. Esse negócio de medo e segurança aí é tudo monstros da cabeça. Tem que esquecer esse negócio aí de medo. Ah, tu acha que eu não tive medo de fazer as lives? Tu acha que eu não tenho medo de fazer vídeo? Tive. Treme na base. Tremo, mas eu faço. Tô fingindo aqui que tenho coragem. Mas faço. Aí quando vê o negócio acontece. Imagina se eu tivesse medo, vocês não iam ter esse conteúdo aqui. Olha só o que o medo ia fazer. Não podemos deixar que eles dominem a nossa cabeça. Então a gente ser forte. E se ninguém te apoiar, também não liga não. Você seja o seu próprio apoio. Eu no início também ninguém me apoiava. Todo mundo achava que eu tava ficando louca. E agora todo mundo me apoia, porque mostrei resultado, né? Aí agora todo mundo, quero ser maquiadora também. Na minha família, minha mãe dizia, maquiadora pra quê? Isso é só coisa de final de semana. Vai trabalhar durante a semana, vai arrumar um emprego fixo. Agora ela quer que as minhas irmãs sejam maquiadoras. Vendo como é as coisas? É só ter persistência, determinação. Faz parte. Dificuldade está em todo lugar. Amanhã eu vou comprar esse glitter aí eu vou ter usando. Esse glitter é lindo. Vou dispensar. Então vai ter que desembolsar, Lucas. Só se é baratinho. Tem tudo aí na Makeup Club no centro, na massinha, na M Paixão. @MPaixão. Cosméticos, eu acho, ou só M Paixão. Depois vocês dão uma olhada. E também @Makeup Club Store. São as duas lojinhas que eu indico. Armazém da Maquiagem também, ali no Cobrasol. Isso aí tudo que é de Floripa, mas elas também fazem entrega pro Brasil, tá, gente? Então podem entrar lá no Instagram, fazer entrega online. Podem comprar com elas também. Qual é esse glitter? A outra perguntou, deve ter chegado depois. Os dois aqui, daí tu mostra enquanto eu vou finalizando. Seja blogueirinho aí. Nossa, assim. Tá secando. Enquanto isso, eu já vou passar um blush. Enquanto seca ali, ó. Vem aqui, blushzinho na bochecha. Gabriel. Tem ainda reunião de equipe pra fazer. O dia ainda não acabou. Meu Deus. Ó, passei blush, tô unindo aqui com contorno. Pelezinha de contorno mais básica. Já unindo, ó, com esfumada aqui na lateral. Só com pozinho mesmo, uma coisa bem natural. Como ela é bem branquinha, ó, essa tonalidade do contorno fica bem bonita. Quem assistiu minha aula da semana passada, eu ensinei os produtinhos. Hoje, agora eu vou dar uma acelerada pra gente não se estender muito. Mas também no workshop vai ser tudo bem detalhado, porque a gente vai ter bastante tempo pra aprender. Vai ter
aula de pele contornada, aula de pele básica. Nossa, e muito mais. Isso é só um gostinho pra vocês. Nossa, a Gabi já sabe até que foi essa misturinha que tu usou no post outro dia. Viu? A misturinha do glitter. Tá acompanhando, exatamente. Que eu amo, né? Mais pedida é o que tá lá, é o que eu sempre faço. Mais pedida, a gente sempre repete as maquiagens. Não inventei, não criei nada novo aqui. Fiz o que as clientes mais pedem. Gente, essa foto é o que mais dá curtida no meu Instagram, o que mais tem salvo. Elas sempre vêm. Às vezes eu mudo os rostos, né? Às vezes é outros modelos, tudo, mas é sempre a mesma maquiagem. Que elas vêm me mostrando. Pode ser essa maquiagem, ou essa. É tudo a mesma maquiagem com rostos diferentes. Que elas não sabem, né? Aí eu sei, é tudo a mesma maquiagem. Então tá, essa daí. Fechou. Vende muito. Formanda, madrinha. Às vezes madrinha a gente não bota tanto brilho. Noiva. Nessa aqui é o carro-chefe de noiva. É o top 1 do meu cardápio de maquiagem. Carro-chefe da casa. Contornando, nariz já tá contornado. E agora iluminar. Iluminando com a paletinha. Carol Delgado, ficou maravilhoso. Obrigado, Carol. Obrigada, Carol. Que bom, gostou. Quero ver treinar, hein? Vamos treinar essa maquiagem. Depois postem lá o treino de vocês. Postem no stories, me marca que eu quero ver. Tem que fazer o exercício, não adianta só assistir. Deposito, ó. E depois lustro. Isso eu já ensinei também. Deposito. Lustro. Conectando com a sobrancelha. Quem que vai treinar a maquiagem? Conta aí pra mim. Já agendaram? Já acharam o modelo? Já tem a irmã, a amiga, a mãe? Como é que vai ser? Conta aí qual vai ser a estratégia de vocês. Quando? Amanhã? Vai ser hoje? A Gabi falou que essa de ilustrar ela nunca tinha... Top, né? Ó, é um móvel. Não sabia. Tem que ilustrar o móvel pra brilhar a madeira ali? Mesma coisa. Cara de pau. É a cara de pau. Acabei com a tela. Lustra, ó. Esfrega, esfrega, esfrega que o brilho vem. Top, né? Queixinho, boca. Aqui a boca, ó. Já vou pintar bem de iluminador. E depois eu só vou vir com gloss e pronto. Porque a gente não tem tempo. Um pouquinho no colo também, né? Que a gente é filha de... Elas estão falando que vão fazer nelas mesmas por enquanto. Tá, quero ver selfie. Quero ver. Poderia ser hoje então. Vamos fazer em vocês. O que vocês vão fazer quando acabar a live? Agora não são nem 7 horas, tem tempo. Vão assistir novela? Vão assistir série? Não é hora pra isso. É hora de treinar. Foco. Tereza Cristina já passou. Ó, ontem eu fui dormir 2 horas da manhã ainda. Gravei videozinho. Removendo a maquiagem que eu ainda não postei. Vou postar lá no meu canal do Telegram. Já tô dando um spoiler. Os produtos que eu uso de remover a maquiagem. Então, gente, não para. Se a gente quer crescer, não pode parar. Depois que a gente atingir o resultado que a gente quer, daí a gente pode ter um descanso. Aí eu vou estar lá nas... Ou a gente trabalha mais ainda, né? Quando vocês me vêem lá nas praias de Caribe, assim, ai, a Carol agora tá descansando. Antes disso é trabalho. A gente faz uns 6 anos que eu nem viajo. Tá? Não sei nem que é nada.
Tô botando brilhinho mais claro para dar aquele efeito exploridinho, efeito espelhado. E no lustro. Quem quer ser uma maquiadora e depois curtir a vida nas praias do Caribe ou Paris, sei lá, qual que é o seu sonho de viagem? Tudo você tem que botar na meta. Você pode alcançar, você pode atingir. Eu tenho minha meta, eu quero usufruir dos meus benefícios. Eu tenho esse direito, todo mundo tem esse direito, não é mesmo? Ah, relaxando um mês. Longe de todo mundo. Não, uns 15 dias já tá bom. Depois volta que a gente ama o que faz e a gente não consegue ficar muito tempo longe também não. É só dar aquela descansada. Pronto. Eu vou pra Maldivas, já tô botando. Eu vou pra Maldivas, vamos, gente, vamos todo mundo. Eu vou pra Maldivas. A Gabi botou aqui que ela vai usar um glitter que ela tem, que é bem parecido por enquanto. Isso, é isso aí, gente. Não precisa ser exatamente o que eu fiz, é adaptar. Tem um tom mais pérola, com um tom mais prata, mistura, e tem um tom mais rosado, bota o prata e assim por diante. Não precisa ser exatamente. Com rosé, esse olho também vai ficar lindo. E aí vocês vão vendo, vão criando a identidade de vocês, com o jeitinho de vocês. Entenderam? Não precisa ser uma cópia. Importante é saber os detalhes. Nem abrir teu olho ainda, né? Então abrir o olho. Ó, puxa sempre. E ó, dá essa empurradinha aqui. Fez o cílio de cabelo? Ela vai me matar. Não é? Não é de hoje que eu detono com o alongamento de cílios da Bela Amorim. Ai, gente, olha só. Morrendo daquele olhar. Ai, que linda. Tô vendo aqui do celular. Meu Deus. Maravilhosa. Morri de amor. Para de lá. Para de lá. Olha só, gente, uma Barbie. Absurdo. Gostaram? Só um glossinho aqui pra dar uma iluminada, um rosinha, bem Barbiezinha mesmo. Ó, bora treinar essa make pra vender bastante essa make aí pra gente ir tudo pra Maldivas. Essa make é cara de rica, dá dinheiro, gente. Live de 2 horas pra vocês aí. Nossa, gente, olha isso. Quanto conteúdo teve aqui hoje? Quanto que será que tu cobraria por uma aula dessa aí, Carol? Olha, gente, só o meu curso de iniciante é R$2.000. 2.300. Uma aula dá o quê? Uns R$500. Uma aula. Uma aula dessas, R$500. Por aí. Maravilhosa. É isso aí. Não tem que se mexer agora, estraga. Pode fazer caramba. Dá uma olhadinha. Vamos finalizar então. Qual o gloss? É um da MAC. Mas gloss, gente, pode ser qualquer um, sem muito frufru, tá? Isso aqui é na época das modinhas lá que eu comprava doidado na MAC. Já tem há um tempo, tá? É o... Ixi, jamais saberei falar isso aqui. Floating Lotus. Floating Lotus, sei lá. Essa marca ela acaba comigo porque ela fala tudo em inglês. Vê se tá mostrando bem aí. Não. Mostra aí. Pra ela tirar print. Lotus. Flor de lótus. Ah, é isso que quer dizer? Ah, eu adoro ter equipes que entendem inglês. Isso aí também, gente, é aprendizado. A gente não precisa saber tudo. Basta ter pessoas que saibam do nosso lado. Lema da vida, tá? Sempre tenho isso em mente. Gostaram da aula? Gostaram da maquiagem? Nossa, essa modelo é maravilhosa. Fazer umas fotos dela incrível. Comprava doidada. Comprava, gente. Era louca da máquina. Ai, gente. Jamais. Agora tem que
dar valor ao nosso dinheiro. Então assim, ó, entenderam do workshop? Quer abrir um pouquinho agora pra gente finalizar. Sei como é que tá aí nosso cameraman. Lucas Barbosa, amanhã, gente, live com o Lucas. Quem vai estar na live hoje? Todos vocês? Quero ver toda essa turma, hein? Amanhã, aprendendo sobre marketing, ele vai ensinar tudo o que você deve fazer para atrair clientes. Vai estar uma aula sensacional, uma super aula gratuita, tá? É uma consultoria, gente. Olha, essas consultorias é caro, hein? Não é barato. E a gente vai estar disponibilizando aqui para vocês. E incrível, né, Lucas? Ansioso? É amanhã já. Pouquinho. Pouquinho tá se fazendo. Tá louco pra estar aqui com vocês. Eu já tava me metendo na live ontem, mas... Então, tava todo. E dia 10 de outubro temos o workshop da maquiadora 10 em 1. Meus 10 anos de experiência que estou ensinando para vocês em um mês. Toda essa série do Chá das 5 é um aquecimento para você se tornar uma maquiadora profissional, uma maquiadora com qualidade, uma maquiadora que alavanca, que tem uma carreira, tá? Então eu estou ensinando tudo isso para vocês. E lá no workshop vai ter muito mais. E vai ser gratuito. Incrível, né? Então, para se cadastrar, tem que entrar lá no meu grupo do Telegram, que daqui a pouquinho a gente vai estar enviando todas as informações lá. O meu grupo do Telegram, o link está na bio. Entra lá no link da bio do Instagram e faça parte do meu grupo. O grupo ele é bem exclusivo. É um canal. E ele é um canal, né? Tá, grupo, canal, enfim, beleza. Mas ele é exclusivo porque além dessas informações que eu dou, a informação da live, dizer que tá chegando o horário da live, eu também dou diquinhas extras lá, tá? Então é bem legal fazer parte, tá? Então espero que vocês Quem tenham não tem no gostado. Telegram, só baixar o aplicativo, tem pra... Gente, quem não tem Telegram, baixa o aplicativo, ele já pega o teu número, é uma coisa bem facinho, tá? Bem prático. Lá facinho vocês já vão aprender a fazer, entendeu? Então é muito bom que vai fazer parte do grupo e tem mais conteúdos lá ainda, tá? E muito importante, compartilhem essa live com as pessoas. E outra, nossa missão, vai lá na última foto que eu postei, eu acho que eu não postei foto hoje ainda, eu vou postar uma foto nova, tá? Foto da Fê que eu vou postar, vai ser essa maquiagem aqui. Essa foto, quando eu postar, eu quero vocês comentando e curtindo e salvando e compartilhando com as pessoas. Olha o tanto de conteúdo, 2 horas de live, gente, vocês têm que me reconhecer, tá? Posso combinar isso com vocês? Compartilhe, comente, compartilhe com as amigas, tá? Vamos todo mundo se ajudar. E eu quero exercício de casa, que você treine, não adianta assistir e ir pra casa dormir e assistir live e assistir novela, tá? E isso não vai fazer você aprender, não vai fazer você evoluir. Treina, se é só em você, beleza, treina. Posta foto, tira foto, posta e me marca, tá? Se não tem luz boa, faz a maquiagem então amanhã à tarde na luz do dia. Das 3 horas às 4 horas da tarde a luz é excelente. Começa a maquiar lá pela 1 hora, sem tempo, sem pressa, entendeu? Para 2, 3 horas tá na luz boa, bota a cara lá na janela e faz selfie. Vai ficar sensacional. Um pouquinho assim de ladinho, ó, já aparece o brilhinho de lado. Que é incrível, porque a luz tá batendo, tá? Beleza? Pegaram as dicas? A gente se vê amanhã no Chá das 5. Obrigadão. Tchau!